Nesse momento nós estamos agora dispostos diante da palavra do Senhor e, como eu já disse para os irmãos em algumas outras exposições, geralmente eu não gosto de nominar uma exposição. Eu prefiro que o texto bíblico ele gere em nós o verdadeiro sentido que ele realmente quer nos demonstrar, do que a exposição de um pregador com a elencação de um determinado título. Mas observem que o texto aqui é muito claro e ele próprio se intitula. Na realidade, o texto vai nos ensinar nessa noite aonde o nosso coração deve repousar. Aonde é o repouso do nosso coração. Tem um famoso pregador, aliás, houve um famoso pregador que compilou um livro também tão famoso. O seu nome era Richard Baxter. Ele é um puritano inglês. E ele escreve um livro extremamente precioso. O título do livro nos leva a entender aonde o cristão repousa eternamente. O título do livro é Descanso Eterno dos Santos, do autor puritano Richard Baxter. Naquele livro, ele mostra as glórias advindas do reino de Deus e as glórias às quais os crentes gozam por estarem para sempre um dia vivendo com o Senhor. Então o livro é recheado de descobertas. E o livro é recheado de informações bíblicas. Na realidade, o livro se propõe a expor para nós o que de fato aguarda aqueles que são chamados filhos de Deus. Então, um homem que é chamado filho de Deus, geralmente aguarda alguma coisa. E no título do livro, do reverendo Richard Baxter, ele nos mostra o que é que aguarda um cristão. Quais foram as promessas que Deus fez ao seu povo. E que gozo gozam aqueles que pertencem e estão com Cristo. De certa forma, influenciado pelo escrito desse puritano Richard Baxter, eu gostaria de trabalhar com vocês aqui o capítulo 6, verso 19 ao verso 24, esses 6 versículos que se encontram aqui na palavra do Senhor. O texto é dividido em 2 seções apenas. Se você prestar atenção, a primeira seção do texto vai do verso 19 ao verso número 21, e a segunda seção do texto vai do verso número 22 ao verso de número 24. Na primeira seção, ele nos induz aonde colocar o nosso coração e aonde nós não pomos o nosso coração. A primeira parte, no verso de número 19, ele vai dizer o que nós não devemos almejar. O que um cristão ele não deve almejar. No verso de número 20, ele vai dizer o seguinte: como você colocar o seu coração no local certo. E no verso de número 21, talvez seja o verso áureo desse texto, quando ele vai dizer assim: o local onde repousa o seu tesouro é o local onde repousa o seu coração. Então vamos trabalhar aqui primeiramente aonde nós devemos colocar o nosso coração e de onde nós devemos retirá-lo. Nós vivemos em uma sociedade, eu acho que você já deve ter ouvido, chamada sociedade pós-moderna. E o que é que indica a sociedade pós-moderna? A sociedade pós-moderna ela é preocupada com alguns quesitos. Entre eles, existe um chamado de materialismo e o outro é chamado de individualismo. O homem é chamado para viver uma vida individual. É muito comum alguém dizer o seguinte: é bom que aquela pessoa ela seja livre, liberta. E como alguém pode ser livre e liberto? Na sociedade pós-moderna que vivemos, 2 são as causas que nos podem levar a uma liberdade, a uma pretensa liberdade. A primeira delas é encontrando um emprego. E a segunda é obtendo conhecimento. Então, conhecimento e emprego podem trazer liberdade para alguém. É o que nos ensina a filosofia desta época,
a filosofia desta vida, especificamente a filosofia deste momento, chamada de filosofia pós-moderna. O nome desse sintoma é individualismo. O homem é chamado para libertar-se das cadeias que lhe prendem. Então ele tem que ter conhecimento, e ele tem que ter poder, ele tem que ter renda, ele tem que ter lucro, ele tem que ter ganho, ele tem que ter dinheiro. O individualismo, ele acarreta a levar o homem a um outro extremo, que é uma outra característica deste presente momento que vivemos, chamado de materialismo. O que é que diz o materialismo? Por exemplo, o materialismo nos diz que nós devemos ter sobre ter, possuir, ganhar. Ou seja, a vida do homem só terá sentido se ele tiver posses, se ele tiver bens, se ele tiver como sobreviver. Aliás, se ele tiver como viver e viver muito bem. Então o homem é chamado a ser extremamente materialista. Daí, não se engane você, apesar de ser um cristão, muitos cristãos pensam que devem viver uma vida regada de posses, regada de bens. Então é muito comum que os homens se debrucem sobre o trabalho e vivam para o trabalho, e trabalhem e se esforcem muito. Eu não vou querer lhe induzir através do texto, e se eu fizesse isso, estaria completamente equivocado, pregar que trabalho seja pecado. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o seu coração, a sua vida, ela não deve viver em função do trabalho ou em torno do trabalho. Eu não sei se você sabe também, alguns males também são advindos do excesso de trabalho. Não é do bom trabalho, ou não é do trabalho sofrido, mas é do excesso de trabalho, ou da busca de forma constante pelos requisitos do trabalho. Alguém que vive em função do trabalho, então valoriza muito o que tem, porque ele costuma dizer o seguinte: aquilo que tenho é fruto do meu suor. Trabalhei pesado, trabalhei de forma dura, trabalhei exageradamente, nunca pensei em minha saúde, trabalhei muito e, portanto, aquilo que possuo é fruto do meu suor, é fruto do meu esforço, é fruto do meu trabalho. Essa é a visão que domina normalmente alguém que é materialista. Então alguém que é materialista vai começar a valorizar aquilo que possui. A casa, o carro, os bens, o vil metal, o dinheiro. Mas atentem ao que diz o verso número 19. Veja, é impactante a forma como Cristo se reporta aos homens, dizendo o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ele está dizendo assim: o seu coração não pode repousar nas coisas dessa vida. Em outras palavras, os bens, as coisas dessa vida não devem conquistar o seu coração. Ou seja, o seu coração não pode estar ali. E ele justifica o motivo porque o coração do cristão não pode estar nessas coisas. Ele usa o espaço chamado de temporalidade. Ele diz assim: a traça e a ferrugem consomem. Se o seu coração repousa nas coisas dessa vida, saiba que a traça e a ferrugem consomem. Aí ele diz também: onde os ladrões minam e onde os ladrões roubam. Em outras palavras, os bens que você conquista nesta vida podem ser temporários. Aliás, naturalmente eles são temporários. Veja, se você repousa com o seu coração na sua casa, o tempo passa e a sua casa também pode passar. Ela pode ir passando por um processo de deterioramento. Se coloca o coração no seu bem, no seu carro,
saiba que o carro ele talvez seja muito útil, muito bom enquanto nos serve, mas chega um tempo em que a função dele estar próximo de nós é não outra a não ser prejuízo. Então nós não podemos colocar o nosso coração também no nosso carro. Nós também não podemos colocar o nosso coração no nosso trabalho. Alguém que diz assim, eu vivo em função do trabalho. O seu trabalho é passageiro. Chega um tempo em que ele vai se acabar. Ou ele acaba com você. Mas ele é passageiro. Ele é notoriamente passageiro. A Previdência Social nos diz isso. Diariamente, pessoas que buscam sair do trabalho porque já se cansaram do trabalho, mas ainda não saem do trabalho, que a Previdência Social ainda não permitiu. Trabalho é passageiro. Ou você acaba com ele, ou ele acaba com você. Isso é um sinal de que o trabalho é transitório. Chega um tempo em que ele se esgota ou ele lhe esgota. Seu coração também não poderia estar no trabalho. Seu coração também não poderia estar na força do seu braço. Ou seja, o seu coração não pode repousar naquilo que você acha que é. Visto que hoje nós podemos ser formosos à vista e fortes para com o trabalho. Mas lembre-se que o tempo a todos chega. E chegará o tempo em que a nossa formosura ela vai começar a se esvair. E chegará o tempo em que o próprio tempo dará de conta do nosso corpo. Hoje ele está forte e gracejo, mas passar-se ao tempo e aquele jovem deixa de ser jovem e ele passa do estágio da maturidade e chega o tempo do enfado e ele não vai ter uma outra coisa a não ser reclamar da vida, até e muitas das vezes clamando e pedindo pela morte. Daí o motivo da sabedoria de Cristo dizer assim, o seu coração não pode repousar nas coisas dessa vida. A pergunta seria agora, a primeira pergunta do sermão, de duas que nós temos. A primeira pergunta seria, aonde nós podemos repousar o coração? Se nós não podemos repousar o coração nos bens que temos, se nós não podemos repousar o nosso coração no trabalho que possuímos, se nós não podemos repousar o nosso coração em nós mesmos, aonde repousar o nosso coração? Atente ao que diz agora o verso 20. Veja, você passou pelo verso 19, agora você chegou no verso 20. E agora no verso 20 há uma indicação de Cristo, aonde o coração do crente ele deve repousar. Observe, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aonde eu faço repousar o meu coração? Cristo disse assim, ajunte tesouros no céu. É como se ele estivesse dizendo assim, a sua vida só tem prazer se você acumular bens do alto. Veja, há aqui uma ampla inversão do cristão e do materialista. Enquanto que o materialista costumeiramente arrecadará bens para si. Entenda, o verdadeiro Filho de Deus, ele ajunta tesouros adivinhos de Deus, tesouros do alto, tesouros do céu, tesouros de Deus. Por qual motivo ele ajunta tesouro nos céus? Veja, Paulo disse, explicando isso para a igreja, que as coisas das quais os olhos não viram, veja, e o coração ainda não presenciou. Essas são as coisas divinas. Elas são sobremodo excelentes. E elas são eternas. Por que é que eu devo colocar o meu coração nas coisas de cima? Por que é que eu devo ajuntar tesouros no céu?
O verso 21, ele é implacável. Ele diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Veja, se o seu tesouro é a sua família, veja, saiba que sua família é passageira e o seu coração será abandonado. Se o seu tesouro está nos seus bens, saiba que a sua fortuna, os seus bens, também são passageiros. E o seu coração será abandonado. Se o seu tesouro é o seu trabalho, saiba que um dia você e o trabalho serão apartados. E, portanto, seu coração será traído. Aonde nesta vida nós colocarmos o nosso coração, nós seremos enganados. Um crente jamais se enganaria colocando o seu coração nos seus bens, na sua formosura, na sua força, no seu trabalho, e nunca jamais colocaria o seu coração na sua família. Todas estas instituições são passageiras. Da família ao trabalho, todas elas são passageiras. O coração de um crente, ele deve estar colocado no alto, em cima, nas coisas que pertencem e que são originárias em Deus. Veja, o motivo porque o meu coração deve estar nas coisas de cima é porque essas coisas são eternas. Aliás, tudo que é advindo de Deus é eterno. Tudo que tem origem no Senhor é eterno. Permanece para sempre. As dádivas de Deus permanecem para sempre. O dom gratuito de Deus, a sua salvação, permanece para sempre. A sua glória perante a qual viveremos permanece para sempre. O seu reino permanece para sempre. O destino final dos crentes é algo que permanece para sempre. Veja, é por isso que o meu tesouro não deve se encontrar nas coisas dessa vida, mas o meu tesouro deve se encontrar nas coisas de cima. Veja, a filosofia pós-moderna, ela não pode nos influenciar. Ela não pode apregoar para nós de que o fruto da felicidade é termos e alcançarmos aquilo que desejamos. Mas o fruto real da felicidade é tomarmos, é nos alimentarmos, é bebermos daquilo que procede de Deus. Aonde repousar o coração? Veja, o coração do cristão repousa nas coisas do alto, nas coisas de cima, nas coisas de Deus. Agora, observe. Como eu acho as coisas do alto? É a segunda pergunta. Como é que eu acho as coisas do alto? Como é que eu alcanço as coisas do alto? Como é que eu vislumbro as coisas do alto? Como é que eu acerto com as coisas de Deus? Como é que eu consigo isso? Como é que eu vou alcançar essa proeza? Veja, a segunda parte do texto, que vai do verso 22 ao verso 24, ele vai indicar como nós alcançamos isso. Ele vai nos conclamar a contemplarmos com os olhos aquilo que o Senhor preparou para nós. E ele vai chamar os crentes a repudiarem aquilo que não tem origem em Deus.
mas que é fruto da maldade e do pecado dos homens. Veja, alguém já disse o seguinte, as janelas da alma são os olhos. Os olhos são as janelas da alma. As janelas do corpo do crente são seus olhos. Veja, como é que eu alcanço a glória de ter o meu coração nas coisas de cima? Cristo agora vai mostrar para os crentes como é que eles conseguem tal proeza. Verso 22, ele diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aí ele continua: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Veja, ele agora conclama o cristão a olhar para as coisas de cima, olhar para as coisas de Deus e evitar a cobiça do mundo. Quando eu falo aqui evitar a cobiça do mundo, é porque naturalmente a cobiça é alcançada pelos olhos. Aquilo que olhamos, logo cobiçamos. E cobiçamos justamente aquilo que não temos, mas aquilo que queremos ter. Deus diz: Adão, de toda a árvore de jardim você use à vontade, mas não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você tocar e comer do seu fruto, certamente, Adão, você morrerá. Eva cobiça a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz o texto bíblico lá de Gênesis 3, que os seus olhos cobiçaram o fruto. O fruto a ela se tornou o quê? Agradável. Veja, a cobiça dos olhos, querendo trazer para si aquilo que não era seu, mas aquilo que ela queria ter. Ela tinha de tudo, com exceção daquilo que lhe era proibido. Veja, nós somos chamados aqui a evitarmos a cobiça, a queremos trazer para nós aquilo que não nos pertence. Caso contrário, se nós abraçarmos e quisermos aquilo que não nos pertence, aquilo que não traduz a glória de Deus, nós cometeremos um maldito pecado. E observe, em nós não haverá luz alguma. Pelo contrário, quão grandes trevas haverá em nós, ou quão grandes trevas haverão conosco, se nós passarmos a querermos aquilo que o Senhor não nos permite ter. Então atente para uma coisa: coloque os seus olhos naquilo que é lícito. Em Filipenses capítulo 4, verso 8, Paulo aplica essa verdade à igreja. O autor de Hebreus diz que o contemplado cristão é para o seu Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O olhar de um cristão deve ser para o seu Senhor, deve ser para as suas obras, deve ser para a sua vida, deve ser para o seu estilo. Mas nós vivemos em uma sociedade completamente perversa. E quando os nossos olhos não estão tendo no horizonte a Cristo, geralmente os nossos olhos se voltam para a cobiça. E aí é muito comum nós cairmos na dura tentação.
O nosso mundo hoje é extremamente sensual. As mulheres se vestem de forma muito sensual. Os homens de semelhante modo. Nós temos uma tendência a sermos extremamente sensuais. Porque nós queremos chamar a atenção dos outros para nós. É aí onde fatalmente nós erramos. Nós somos tão materialistas, irmãos, que queremos demonstrar para o povo o que o nosso corpo é. E a forma como nós mostramos isso é pela forma como nos vestimos. Adão e Eva, logo quando pecaram contra Deus, se vestiram de forma extremamente sensual. De tal maneira, quando Deus se encontra com eles, Deus diz assim: por que vocês estão nus? Mas eles estavam vestidos. Com folha de figueiras, eles ainda estavam vestidos. Mas Deus pergunta: por que vocês estão nus? Veja, aos olhos de Adão e Eva, eles estavam de forma extremamente decente. Eles podiam dizer: nós não temos a melhor roupa para esconder a nossa nudez, mas pelo menos estamos tentando. Aí Deus pergunta: por que vocês estão nus? Veja, se Deus descesse hoje, assim como fez em Gênesis capítulo número 6, assim como fez com Gênesis capítulo número 9, assim como fez lá em Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo de número 19. Veja, a pergunta de Deus seria: por que vocês estão nus, hein? Por que vocês são tão sensuais? Para quem vocês estão se exibindo? A atenção de quem vocês querem obter? Os olhos de quem vocês estão chamando a atenção para si? Nós somos tão materialistas, irmãos, que nós sempre queremos mostrar aquilo que temos. Seja com os bens, seja com o próprio corpo. Nós sempre queremos mostrar aquilo que temos. Aí veja, o apelo de Cristo. Se nós quisermos colocar o nosso coração nas coisas do alto, juntar tesouros no céu, colocar o nosso coração perante Deus, é que tomemos muito cuidado com aquilo que contemplamos. Que tomemos muito cuidado com a cobiça que sentimos. Tomemos muito cuidado aonde colocamos os nossos olhos. Talvez o tropeço de vários irmãos, de vários fiéis, de vários crentes, sejam em não zelarem por aquilo que olham. O texto agora nos chama a atenção para que os nossos olhos possam ver a luz. A pergunta é: qual luz? Não é essa luz que vocês estão vendo. Não é a luz que aparece de dia, a luz do sol. Essa luz que você contempla aqui, feita por Thomas Watson, ela é do mundo moderno. Na época de Cristo não havia essa luz. O sol tinha o seu significado. Se eles estivessem se referindo ao sol, eles tinham citado o nome do sujeito. O sol seria um substantivo do texto, mas não é. Qual luz nós devemos ver? Veja, João capítulo 1 nos dá uma indicação de qual é a luz. Veja só, lá em João capítulo 1 diz assim: e ele era a luz dos homens. Só que os homens não a viram, não perceberam essa luz. Mas qual é a luz que os nossos olhos devem pagar? Veja, o salmista, de forma muito precisa,
ele nos indica literalmente o que é a luz. Salmo de número 119, verso 105. Você conhece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o que é que ele diz em seguida? E luz para o meu caminho. É interessante que, como nós, às vezes, é somente às vezes, né? Como nós, somente às vezes, não buscamos as coisas de Deus, como nós conhecemos muito da vida e muito do mundo, sobre tudo nós sabemos e até damos opinião, nós somos especialistas em tudo, o quanto menos sabemos de Deus através da sua palavra. O quanto nós conhecemos de tudo e o quanto menos sabemos de Deus. O quanto conhecemos acerca de toda a política do nosso país, toda a economia da nossa nação. O quanto damos opiniões sobre basicamente tudo que a nós é recitado. Se falam de carro perto de nós, nós sabemos tudo. Se falam de bens e de casas, nós também sabemos. Nós até às vezes damos uma de arquiteto, de engenheiro. Agora fale de Deus para um crente, pergunte o quanto um crente sabe de Deus. O quanto um crente conhece a palavra do Senhor. O quanto ele sabe arrazoar de Cristo para alguém. O quanto ele sabe expor as Escrituras para o mundo. Veja, eu escutei esses dias que nós sabemos de muita coisa, mas é incrível como nós não sabemos nem como evangelizar. É incrível isso. Nós sabemos de todos os filmes. Nós sabemos de todas as conversas que rolam dentro da nossa cidade. Nós conhecemos as pessoas que moram na nossa rua, no nosso bairro, junto a nós. Mas, poxa vida, só nós não conhecemos de Deus, sabe? Porque aí já seria o cúmulo da perfeição, né? Nós conhecemos de tudo, menos de Deus. Isso mostra que, na maioria das vezes, a palavra do Senhor não tem sido luz para o nosso caminho. Porque, costumeiramente, seja sincero, nós mais valorizamos as coisas dessa vida do que as coisas de Deus. Como é que poderemos dizer que o nosso coração repousa no Senhor? Eu acho interessante que o momento em que nós somos francos mentirosos, quando oramos, nós dizemos geralmente assim, não sei se você diz, mas eu pelo menos digo, que Senhor, eu sou filho teu, sou servo teu. É como se Deus dissesse assim, é mesmo, né? Poxa, eu nem sabia, ó. Você está dizendo que é meu filho? Poxa, eu nem sabia. Você mais se preocupa com o mundo do que comigo? Eu pensei que você era ímpio, mas você está dizendo que é meu filho. Caramba. Nós dizemos, Senhor, eu te amo. É como se Deus olhasse para a gente e dissesse assim, é mesmo, né? Você me ama? Como é que você pode me amar se você é ladrão, você me rouba? Não entendo como é que você me ama. Você diz assim, Senhor, você é tudo, o Senhor é tudo para mim. Aí Deus diz, poxa, para mim é uma novidade. Porque você costumeiramente troca o culto por tudo. Senhor, o meu coração te busca. Aí Deus diz, é mesmo, né? Na primeira oportunidade que aparece de você trocar a minha glória por a glória dessa vida, você escolhe a glória dessa vida e menos a minha. Nós nos tornamos francos mentirosos. E a causa disso, irmãos, é que o nosso coração não tem amado a Deus. E, portanto, a sua palavra não tem sido luz para o nosso caminho. Veja, que causa
faz com que nós busquemos mais as coisas materiais e os nossos olhos contemplem mais as coisas dessa vida. Veja, Cristo é muito preciso quando ele expõe o verso 24. Ele diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará quem? O outro. Aí ele diz assim, quem é um e quem é outro? Ele diz assim, vocês não podem servir a quem? A Deus e a Mamon. Não sei se você sabe, Mamon é o Deus de toda luxúria, de toda riqueza, de todo poder. Para os pagãos. Mamon é o metal. Mamon é a soberba da vida. Mamon é o amor pelo prazer. Mamon é o amor à glória. O amor à fama. O amor ao sucesso. Aí Jesus está dizendo assim, sabe por que isso tudo acontece? Sabe por que você busca mais as coisas dessa vida e menos as coisas do alto? Sabe por que seus olhos só contemplam as trevas e quão grandes trevas há em você, quando na verdade deveria haver grande luz? Sabe por que isso acontece? Porque você ama mais o prazer do que a Deus. Veja, alguém ainda pode de forma inadvertida dizer assim, mas eu amo a Deus. É só que eu gosto das coisas dessa vida. Então deixa eu dar mais um recado de João aqui para você. João diz o seguinte, se nós amarmos mais as coisas dessa vida do que a Deus, nós não somos dignos dele. Se nós amarmos o mundo, João diz, o amor de Deus não está em nós. E se nos tornarmos amigos do mundo, Deus se torna o nosso inimigo. Veja, um cristão não pode se submeter, sob hipótese alguma, a dois senhores. Ou ele ama a Deus e vive para a sua glória, ou ele será retirado da presença de Deus, porque se tornou seu inimigo. Não existe compatibilidade entre o sentimento ao mundo do que um sentimento a Deus. O que há é uma verdadeira incompatibilidade. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode possuir dois deuses. Ou você vive para a glória de Deus, ou você é retirado de sua presença. E aqui eu gostaria de me lembrar da pregação de domingo passado. Lembram daquela frase do Calvino? Que ela esboça a verdade do capítulo 6. Coram Deo. Uma vida perante Deus. Veja, a nossa vida aqui deve ser perante o Senhor. O nosso coração deve ter pousar nas coisas do alto e não nas coisas dessa vida. Para encerrar a mensagem, irmãos, consequências do nosso coração buscar as coisas dessa vida em troca das coisas do alto. Consequências dos nossos olhos espargirem trevas em nosso corpo e de não espargirem luz. E uma triste e terrível consequência ao tentarmos servirmos a Deus e ao prazer, a Deus e o mundo. Primeira delas, irmãos, observe bem. Quando nós colocamos o nosso coração nas coisas dessa vida, nós devemos desde cara saber que o nosso coração será iludido e será enganado. Porque somente as coisas do Senhor são boas e permanecem para sempre. Somente as coisas de Deus são testadas e aprovadas. Somente aquelas que provêm do Senhor são adequadas para a vida de um cristão. Então não engane o seu coração. E se você está tentando enganar o seu coração, ou tentando se enganar a si mesmo, se engane, mas fique sabendo que a busca da sua vida
lhe mostrará uma grande decepção. Segunda coisa, é o que precede os versos de número 21, aliás, os versos de número 22 e o verso de número 23. Diz sobre aonde repousar o nosso coração. Nós temos aqui um conselho de Paulo para nós. E eu gostaria que vocês ouvissem o conselho que Paulo tem para os seus. Veja, atente bem para esse conselho de Paulo. Escute só. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, veja, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. O Deus de paz será convosco. Veja, põe os seus olhos naquilo que Deus afama como lícito. Põe os seus olhos naquilo que Deus aprova. Arranque seus olhos daquilo que Deus odeia. Retornando lá ao capítulo 5, veja, entenda, é melhor você apresentar-se diante do Senhor com um olho só do que com dois, ser lançado no inferno. Lembre-se que as janelas do seu corpo são seus olhos. E se seus olhos contemplam trevas num mundo tão mau e perverso como o nosso, todo o seu corpo, toda a sua vida será mantida em trevas. Seus olhos devem estar perante a luz. E pelo conselho do salmista, você sabe o que é a luz. Palavra de Deus, Cristo, autor e consumador da nossa fé. Uma terrível e última consequência. O verso 24 impossibilita que você tenha dois patrões, dois senhores, dois líderes. Ou você serve a Deus e se submete à sua palavra, ou você é amante do mundo e, portanto, com o mundo fica. Então, qual a consequência de eu amar o mundo? Veja, a consequência de eu amar o mundo está aqui no livro de Apocalipse e também é um conselho de João. Escute só esse conselho de João aqui para você. Ele diz assim: vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra, aqui terra é uma ilustração do mundo, passaram. Observe, o mar já não existe. Se você ama o mundo, se você ama essa vida, saiba que você será aniquilado com ela, será punido com ela, será absolvido por ela. Por fim, aonde, portanto, deve estar meu coração? Corandel, perante Deus. Seu coração deve estar perante Deus. Perante o Senhor é que o seu coração deve estar. Talvez a conclusão de todo o texto esteja aqui no verso 21. Escute e a gente encerra aqui a mensagem. Verso 21 do capítulo de número 6. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Deus lhe abençoe. Em nome de Cristo. Amém. Cuidado onde você guarda seu coração. Aliás, cuidado com aquilo que você chama de tesouro. Se seu tesouro pertence a essa vida, então tome muito cuidado. E fique logo sabendo, antes que para você não dizer assim, eu não sabia. Fui enganado. Foi não. Você sabia.
E devia ser muito claro para você. Você não foi enganado. Você foi punido. Vamos encerrar, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Soberano Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Bendizemos o teu nome e nos submetemos à tua palavra. Que o Senhor nos ensine e sempre nos instrua pela tua verdade, que nada nos falte. Ó Senhor amado, nós te louvamos, te agradecemos e nos submetemos aos teus juízos. Não aparte de nós o teu sábio conselho, não retire de nós essa tua presença maravilhosa. Senhor bendito, alcança-nos para que com o coração disposto em tua presença nós possamos viver para a tua glória. Reino e justiça, louvor, honra e glória sejam dados a ti. Portanto, Senhor, nós que nos submetemos à tua palavra, esperamos que o Senhor faça com que nós verdadeiramente em vida possamos te amar com todas as nossas forças. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá uma noite de descanso, uma semana inteira vivida para o teu louvor. Assim nós oramos e oramos confiadamente agradecidos por Cristo Jesus, o Senhor, que vive, que reina para sempre, todo sempre. Amém.